Meus irmãos, um prazer estar de volta a essa igreja. Nós tivemos aqui alguns anos atrás falando sobre tradução bíblica para povos indígenas. Agora tenho o privilégio de ver o reverendo Augusto Nicodemos, meu professor de seminário, o reverendo Hélio, que nos convidou naquela época, o reverendo Erickson, que nos convidou desta vez, alguns irmãos do Conselho de Missões. É bom estar de volta. Eu vim direto, quase que direto da aldeia, e quando eu falei para os indígenas que estava vindo para Goiânia para pregar a palavra de Deus, eles disseram assim: missionário é como javali. E no início eu não entendi muito o que eles queriam dizer com missionário é como javali. O javali da Amazônia, ou queixada como é chamado, porco do mato. Mas se você um dia for a uma caçada de porco do mato, você vai entender o que ele quis dizer. Muitas curvas, muitas voltas. Um momento está num lugar, outro momento está no outro lugar, e assim vai. Como esse é o mês de missões da nossa igreja, nós temos recebido vários convites e tido a oportunidade de falar sobre a obra missionária em vários lugares. E com isso estamos nos ausentando um pouquinho da aldeia, eles estão sentindo. Eu confesso que para mim foi uma surpresa o tema da conferência. Sabe por quê? Vou ser bastante informal e franco com os amados irmãos. Em janeiro eu vou completar 28 anos de ordenação ao ministério na Igreja Presbiteriana do Brasil, e todos os 28 anos dedicados à obra entre os povos indígenas. E eu posso garantir para vocês que não é um ministério que chama muito a atenção, a não ser quando nós missionários contamos aquelas histórias mirabolantes que chamam a atenção da igreja. Mas quando a gente trata do ministério entre povos indígenas, ou entre os segmentos menos evangelizados do país, e há realmente uma razão para eles serem os menos evangelizados, são os menos percebidos, por isso são os menos evangelizados, são os que menos oferecem, de certa forma, algum status, e com isso então a igreja acaba sem perceber a necessidade e a urgência na evangelização desses segmentos. E a nossa conferência vai se concentrar nos povos indígenas e nos povos ribeirinhos, dois grandes desafios para a evangelização na nossa nação. Eu sou de uma região da Bahia onde não há mais indígenas. Ironicamente, morei numa rua chamada Rua dos Índios, na cidade de Jacobina, na Bahia, mas não havia índios naquela rua, porque as tribos daquela região já haviam sido extintas. Mas no meu período de seminário, no final do meu segundo ano de seminário, um dos nossos professores lá em Recife, no Seminário Presbiteriano do Norte, o reverendo Elias Medeiros, desafiou os seminaristas a darem um período de férias para o trabalho na Amazônia. E eu caí no estado do Pará, na Transamazônica, à frente da cidade de Altamira, numa vila chamada Medicilândia. E o que deveria ser um período de férias do seminário, eu acabei estendendo por todo um ano, trancando o curso no Seminário Presbiteriano do Norte e ficando naquela região da Amazônia paraense. E ali então tive contato com os indígenas e aquele trabalho me chamou muito a atenção. E de lá para cá então nós temos dedicado a nossa vida ao trabalho, especialmente de tradução da Bíblia para línguas indígenas, que é também um desafio muito grande. Meus irmãos, eu quero expor para vocês hoje à noite um texto de Atos dos Apóstolos,
que eu considero como a melhor justificativa para conclamar a primeira igreja presbiteriana de Goiânia a se envolver com os povos menos evangelizados do Brasil. Quando alguém me pergunta, por que trabalhar com povos indígenas? Por que gastar a vida toda, enfrentar as malárias e as dificuldades da Amazônia, com tão poucos resultados? Eu geralmente utilizo esse texto aqui para justificar a ação da igreja entre os povos indígenas, e acredito que poderíamos utilizá-lo para justificar a ação da igreja entre os ribeirinhos também. Atos capítulo 8, versículos 26, um pouco longo o texto, mas nós vamos lê-lo todo até o 40, e eu vou tentar fazer uma exposição desse texto para os irmãos hoje à noite, correndo o risco de receber uma nota do reverendo Augusto Nicodemos aí, né, reverendo? Para lembrar os velhos tempos do SPN. Atos 8, 26 a 40. Veja que história incrível. E como nós podemos aplicar isso à ação da igreja aos povos não alcançados, e eu diria aos povos menos evangelizados. Veja o que diz: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E esse foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar em Cesareia. Quando a gente estava no seminário e conversava sobre a obra missionária, uma das brincadeiras que geralmente o seminarista fazia era perguntar: para onde você quer ser chamado? E quando eu falava que gostaria de trabalhar com povos indígenas, alguns em tom de brincadeira diziam: rapaz, eu estou sentindo um chamado profundo para o Caribe. E outro dizia assim: estou sentindo no meu coração que Deus está me chamando para a Disneylândia. E em tom de brincadeira a gente conversava sobre as opções de ministério e como Deus conduzia os seus servos no chamado e na distribuição do trabalho na sua obra. Eu não sei se tivesse a opção de ser chamado para os povos indígenas,
eu mesmo escolheria trabalhar com povos indígenas ou com ribeirinhos. Embora as coisas tenham se encaixado muito bem na minha vida, porque eu sou apaixonado pela Amazônia. Sempre fui apaixonado pela Amazônia. Então, estar na Amazônia, para mim, não é peso. Apesar de ser um lugar úmido, quente, de difícil acesso, com muito menos conforto em certos sentidos do que em outros lugares, mas para mim não foi um peso trabalhar na Amazônia. Mas, de certa forma, para a igreja, é incompreensível que indivíduos saiam por várias razões e preguem o evangelho entre povos indígenas. Uma das razões mais comuns que eu tenho encontrado para a resistência da igreja numa obra entre indígenas, por exemplo, é o preconceito que nós brasileiros temos com os povos indígenas. Mesmo dentro das igrejas, eu tenho encontrado pessoas com uma visão extremamente equivocada dos povos indígenas. Eu já me vi em situação, por exemplo, em que nós queríamos fazer uma programação com indígenas, mas a igreja não queria receber o indígena, porque tinha uma visão estereotipada, tinha uma visão completamente equivocada daquele selvagem que, quando se aproxima da gente, coloca a gente em risco, né? Quando eu cheguei para o meu pai e disse que iríamos trabalhar entre povos indígenas, ele disse: meu filho, eles vão te matar. Será que eles não vão te comer? E nós temos todos aqueles estereótipos, né, dos povos indígenas. Olha, eu estou mais seguro na aldeia do que aqui fora, posso garantir para vocês. Eu estou mais seguro, infinitamente mais seguro na aldeia do que aqui fora. Eu já fui assaltado, levei um tiro, tive que lutar com um assaltante uma vez. Não foi na aldeia, foi fora, na cidade. Então posso garantir que a cidade é mais perigosa do que na aldeia. O que esse texto de Atos nos oferece como base para o nosso engajamento como igreja, como povo de Deus, na evangelização daqueles povos ou daquelas pessoas que nós ainda hoje consideramos como não alcançados? O termo não alcançado é uma terminologia da missiologia, não é? Para indicar não só aqueles povos que nunca ouviram falar do evangelho, mas daqueles povos que não possuem uma igreja suficientemente sólida que garanta a evangelização do seu próprio povo. É essa a definição do termo não alcançado. Às vezes a gente recebe na missão jovens que, com uma visão romântica da obra missionária, chega para mim e diz assim: pastor, eu gostaria de trabalhar com um grupo indígena, mas eu quero trabalhar com um grupo indígena não alcançado. E aí eu peço que ele me defina e explique o que ele entende por não alcançado. E ele diz assim: eu quero trabalhar com um povo indígena que viva pelado, todo pintado com os cocares e aquelas coisas com roupa, que vivam lá no meio da Amazônia, que não tenha absoluto contato com o mundo aqui fora. E eu digo: é essa visão que você tem de povo não alcançado? Essa visão é uma visão romântica e equivocada. Ser não alcançado não significa necessariamente estar isolado. Ser não alcançado é não ter uma igreja ou um corpo de testemunhas na sua localidade, entre o seu povo, que garanta a expansão do evangelho e que garanta a proclamação do evangelho àquele povo. E nesse caso aqui de Atos capítulo 8, o eunuco representa um povo não alcançado no sentido missiológico mesmo. Um povo que não tinha uma igreja, porque essa é a primeira vez que Lucas narra a igreja descendo para a parte mais sul de Jerusalém, não é? Nesse capítulo 8 nós encontramos em Atos dos Apóstolos pela primeira vez a expansão da igreja. Essa expansão se deu rumo ao norte, Samaria, depois aí Síria, Antioquia, e é o apóstolo Paulo com as suas viagens missionárias indo para norte e oeste.
mas para o sul, não é? África, é o primeiro momento na história da igreja em que nós estamos encontrando no livro de Atos dos Apóstolos. A minha visão pessoal é de que a igreja de Atos dos Apóstolos não entendeu a princípio completamente a obra missionária. E ela não estava em uníssono concordando com a evangelização de gentios. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente tende a exaltar a igreja primitiva em relação a nós. Eram crentes fervorosos, receberam o poder do Espírito Santo, foram testemunhas de forma espetacular de Jerusalém até os confins da terra. Mas a verdade é que uma leitura um pouquinho mais profunda de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar uma igreja dividida, uma igreja que não sabia a princípio como lidar com a inclusão dos gentios na igreja, um departamento judaizante dentro da igreja primitiva, exigindo que os gentios que porventura fossem assimilados à igreja seguissem determinados ritos judaicos, como a circuncisão, não comer sangue, guardar o sábado e tantas outras coisas assim. E o apóstolo Paulo chega então com uma visão mais firme, mais sólida, dizendo que havia necessidade de se distinguir essas coisas do evangelho, e que o evangelho apresentava esse mistério fabuloso do Antigo Testamento, de que os gentios estavam incluídos na promessa, e portanto o evangelho deveria ser anunciado a todas as nações. E Lucas, como autor de Atos dos Apóstolos, faz questão de mostrar então como a igreja gradativamente caminhou para esse objetivo, mesmo com algumas lutas, como aconteceu com Pedro, quando pregou o evangelho para um gentio e voltou a Jerusalém, teve que se justificar perante a igreja por ter levado o evangelho na casa de Cornélio. Então as coisas começam a se encaixar, e Lucas vai demonstrando como a ação da igreja é inclusiva, e como os apóstolos e os discípulos do Senhor começam a pregar o evangelho além das fronteiras de Jerusalém e da Judéia. Filipe foi primeiro para Samaria, e de repente o anjo do Senhor então fala com ele para descer para o norte da África, e então cumprir essa primeira missão, ou o primeiro africano a se converter, aparentemente aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Quais seriam as lições, ou algumas das lições que nós precisamos tirar aqui desse texto, que servem como base para o nosso engajamento entre os povos menos alcançados? A primeira é que quem dirige a obra da igreja é o Espírito Santo, não é? Aqui no versículo 26 nós temos a expressão um anjo do Senhor. Foi um anjo do Senhor que falou a Filipe, mas se você observar um pouquinho mais abaixo no verso 28, Lucas muda para o Espírito. Então disse o Espírito a Filipe, e comentaristas como F.F. Bruce e Marshall, eles concordam que essa expressão anjo do Senhor é equivalente à expressão no Antigo Testamento para o próprio Deus, dando uma ordem profética para que um dos seus servos então cumprisse e fosse entregar aquele decreto do Senhor ao seu povo. Então aqui nós temos uma indicação de que a obra do Espírito Santo é conduzir a igreja na obra missionária. Então o Espírito Santo sopra onde Ele quer, e Ele chama indivíduos, não é? Com capacidades distintas ou com menos capacidade, e Ele direciona as pessoas, e Ele vai direcionando a igreja na sua ação missionária. Nós poderíamos dizer que Atos dos Apóstolos são os atos do Espírito Santo, é Jesus trabalhando na vida da igreja através do Espírito Santo. Em Lucas narra o ministério de Jesus. Em Atos, Lucas narra o ministério de Jesus através do Espírito
dando autoridade, poder, unção, mexendo com a igreja, fazendo com que a igreja se submetesse a ele, e então ele conduz a igreja de forma maravilhosa para que essa igreja cumpra a missão que ficou clara em Atos 1:8, quando Jesus disse que a igreja, ao receber o poder do Espírito Santo, seria testemunha dele na Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então não somos nós que escolhemos ir para os indígenas ou ser pastor de uma igreja local, é o Espírito Santo que nos conduz para a obra da evangelização. E aqui eu acho que é a primeira lição que nós precisamos tirar desse texto. Quando eu falo para seminarista, eu sempre pergunto: qual é o critério que você utiliza para aceitar um trabalho, seja missionário ou seja pastoral? É curioso, mas a gente pode usar critérios humanos e até carnais para isso, né? Eu lembro quando estava saindo do seminário, o reverendo Augusto estava lá, ele lembra, minha esposa estava grávida, e nós descobrimos que ela estava grávida de gêmeos. Quando eu soube, mas meus irmãos, é como se o chão desaparecesse de mim, porque nós estávamos planejando trabalhar com povos indígenas. Em primeiro, eu sabia que gêmeos não são bem recebidos entre os povos indígenas. Geralmente um é sacrificado, por eles entenderem que o segundo a nascer não é um ser humano, é um espírito que vem perseguir o primeiro. Então, quando o médico diz: parabéns, você vai ser papai 2 vezes, eu desabei. Eu disse: como é que nós vamos trabalhar numa tribo indígena com gêmeos? Então fui conversar com o meu mentor e diretor, o reverendo Francisco Leonardo, e disse: mestre, o que é que eu faço? Como é que eu vou para uma aldeia com 2 meninas? Nós não temos sustento, os indígenas não aceitam gêmeos, como é que eu vou fazer? E eu lembro dele sentado, botou a mão assim, não é, como ele costumeiramente faz, e me ouviu, e no final ele disse: normal, meu filho, onde comem 3, comem 4, vai na paz do Senhor, meu filho, Deus vai abençoar o Senhor. Eu confesso, irmãos, que eu fiquei num dilema, porque para complicar mais a situação, naquela época nós não tínhamos tantos pastores presbiterianos como temos hoje, então as igrejas ligavam para os seminaristas, né? Queremos convidar o senhor para ser pastor na nossa igreja, e aí complicava mais ainda a tentação para o seminarista, porque eu recebi um telefonema de um presbítero, por exemplo, que ele disse assim: olha, deixe-me dizer o que nós oferecemos. Então nós oferecemos apartamento, nós oferecemos a gasolina, eu não sei como é hoje, tá? Eu estou fora do contexto de igreja local, e coisa que para aquela época nós oferecemos um telefone para o senhor vai ter telefone, vai ter carro, gasolina, apartamento, e o senhor vai ser o pastor da nossa igreja. E eu fiquei entre pastorear essa igreja, ou outras que também convidaram, e ir para os indígenas, com gêmeos e sem sustento. E naquela conversa com o nosso mentor, ele nos mostrando claramente nas escrituras que o critério que as escrituras utilizam é o critério do chamado do Espírito Santo, conduzindo os servos do Senhor na execução da obra missionária. Disse o anjo do Senhor a Filipe: dispõe-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E Lucas faz questão de dizer: este se acha deserto. E o texto aqui na língua original
não dá para a gente saber direito se é a cidade que está deserta ou se é o caminho que está deserto, mas o fato é que havia uma cidade Gaza abandonada, uma outra reconstruída em um outro local, e havia uma estrada velha também abandonada. Então, em última instância, seja a cidade ou seja a estrada, era deserta, sem habitação. E o Espírito Santo então dá uma ordem que aos olhos humanos parece absurda. Ele diz a Filipe para sair de Samaria e ir para o deserto. E Deus dá ordens que a nós parecem absurdas, porque Ele sabe muito mais do que nós, e Ele conduz a sua igreja com sabedoria e perfeição. A gente poderia citar, Atos 10, 19, por exemplo, quando o Espírito Santo ordena Pedro a ir pregar a Cornélio, quando Pedro não queria ir, estava com medo de ir lá e se envolver com gentios. Atos 13, 2 e 4, o Espírito Santo separa alguns líderes da igreja de Antioquia e os designa para a obra missionária. E Atos 16, 6, por exemplo, o Espírito impede que o Evangelho seja pregado na Ásia. É esse o Espírito que conduz a igreja, que direciona a igreja na sua obra missionária, mesmo quando a igreja não tem a percepção e a visão de que um envolvimento daquela sorte é necessário e faz parte da sua própria missão. Eu acho que um dos grandes desafios para povos como ribeirinhos e indígenas hoje é que nós estamos vivendo na igreja evangélica brasileira um período que os missiólogos estão chamando de gerência missiológica ou missiologia gerencial. O que é isso? Nós estamos tratando a igreja como se fosse uma empresa, e a igreja só investe em projetos que ela considera viáveis, que haja retorno de alguma forma, financeiro ou denominacional ou estrutural, e esses povos não oferecem muito dessas coisas. É por isso que você chega na Amazônia e vai em comunidades ribeirinhas e essas denominações neopentecostais não estão lá, porque o retorno, geralmente esse tipo de retorno que as pessoas querem, igrejas muito grandes, com recursos, com ofertas, com essas coisas, o ribeirinho vai trazer um peixe, ou um paneiro de farinha, alguma coisa, porque a renda dele é mínima. Agora, se a igreja age como uma empresa, e se ela é tão racional no seu empreendimento missionário, nós perdemos a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não se baseia nesses critérios humanos. O Espírito Santo e Deus não está interessado em quantidade, Ele está interessado em representatividade. Nós encontramos no livro de Atos e no Novo Testamento, de forma ampla, que a obra de Deus de restauração de todas as coisas passa pelo resgate das nações. E é por isso que nós encontramos no livro de Apocalipse pessoas de todas as línguas, povos, raças e nações diante do trono. Veja que no final, na representatividade do final, eles não são, a sua etnicidade não está eliminada. Em outras palavras, o Novo Testamento reconhece o mandato cultural das nações e reconhece a diversidade cultural dos povos. Mas nós não podemos tratar a obra da igreja como se ela fosse uma empresa. Reverendo Norval, quanto tempo o senhor está lá no meio desses índios? Me perguntaram uma vez num conselho. Eu estou há 3 anos. Reverendo Norval, quantos convertidos? Nenhum. Como? 3 anos entre esses índios, o senhor prega? Prego. E nenhuma conversão, nenhuma conversão. Pastor, o senhor não está em pecado, não?
Sério, me fizeram essa pergunta no conselho: o senhor não está em pecado? Eu digo: como pecador, é bem provável que eu esteja em pecado. Se estar em pecado significa ser pecador. Aí um presbítero, que é um grande empresário lá no Nordeste, disse: pastor, quantos indígenas tem no Brasil hoje? Na época, perto de 200 mil, hoje esse número cresceu muito, né? Então, por que a gente não simplifica as coisas? Vamos pegar esses indígenas todos, colocar no estádio do Maracanã. A gente traz um evangelista, faz uma campanha de evangelização, evangeliza esses camaradas de uma vez por todas e acaba com essa conversa, pastor. Ele estava pensando como empresário. Retirar todo mundo a um lugar, pregou o evangelho, pronto, acabou. Então eu fui explicar para ele que debaixo do termo índio, há mais de 300 etnias, cada uma com a sua língua e com a sua cultura específicas. Se eu falar em Guajajara, vocês não vão entender o que eu estou dizendo. Já a língua Auá é diferente da língua Guajajara. Se eu falar em Auá para você, você não vai entender, nem os Guajajaras também vão entender. E se eu falar na minha língua Tembé, vocês também não vão entender. Veja, eu estou falando só nas 3 línguas que eu conheço, porque trabalhei, estudei e produzi alguma tradução da Bíblia, do Novo Testamento. Mas há 180 línguas indígenas no nosso país, das quais mais de 30 não possuem sequer João 3,16. E como foi visto aqui no vídeo, que foi passado no início do culto, mais de 100 etnias indígenas no Brasil sem presença missionária. São etnias distintas, que exigem a presença e um trabalho específico em relação a eles. Não dá para colocar todo mundo no Maracanã e evangelizar de uma vez. A gente não consegue fazer isso nem com a nossa própria sociedade, não é? Imaginem com outras sociedades. Então, a igreja, meus amados irmãos, não pode pensar como uma empresa, porque nesse sentido ela não é uma empresa. A gente não faz os cálculos racionalmente, diz: aqui dá para plantar uma igreja, porque aqui nós vamos ter retorno financeiro, ou isso, aquilo outro. A nossa razão, a nossa motivação é outra. O que o Espírito Santo está fazendo com o povo de Deus é conduzindo-os de forma diversa no Novo Testamento, para que então todos os povos, todas as línguas, todas as nações sejam representadas diante do Rei, diante do Cordeiro no juízo final. Agora, uma outra lição que nós podemos tirar desse texto aqui, que também me chama muito a atenção, é que o Evangelho é imprescindível para todos. Observem o texto. Veja o que diz o verso 28. Ele estava voltando de onde? Estava voltando de Jerusalém, 27 e 28, né? E assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Esse homem, um africano, saiu da sua terra ao sul do Egito, foi a Jerusalém, de alguma forma adorar, de alguma forma recebeu uma espécie de evangelismo veterotestamentário judaizante, teve acesso às escrituras do Antigo Testamento e vai a Jerusalém provavelmente como um temente, não é? Adquire as escrituras, volta, e o Espírito Santo diz a Filipe para ir lá e pregar o evangelho para ele. Em outras palavras, todo aquele aparato religioso daquele eunuco não foi suficiente para salvá-lo. Houve necessidade da proclamação do Evangelho. Sabe uma das respostas que eu tenho que dar constantemente nas nossas igrejas presbiterianas, no Brasil afora? É sobre predestinação e missões.
eleição e missões. As pessoas chegam para mim e dizem assim: reverendo, mas se Deus já escolheu, então Ele vai dar um jeito de salvar, não é? E o senhor não precisa se desesperar tanto assim para evangelizar uma tribo remota da Amazônia, porque Deus elegeu, não elegeu? Ele não tem os eleitos dele? Tem. Então Ele vai dar um jeito de salvá-los. E a gente percebe que a doutrina da eleição, por mais que a gente estude e por mais que a gente explique, ainda não está muito bem compreendida no nosso meio reformado. Porque Paulo nos diz, não é, na carta aos Romanos, que aqueles que Ele escolheu, ou elegeu, Ele os chama. E Ele os chama pela proclamação da palavra. O eleito vem pela proclamação da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você está sentado no banco aí, achando que Deus vai dar um jeito para salvar o eleito, Ele já deu o jeito, não é? Ele já deu o jeito. Percebe então a argumentação de Lucas em Atos Apóstolos? Você tem um indivíduo voltando do templo de Jerusalém, está lendo as escrituras, é um temente, mas a religiosidade dele não é suficiente, porque ele não conheceu Jesus. Ele não tem fé em Jesus Cristo, o único Salvador, para os do Antigo Testamento, para os do Novo Testamento, para o indígena, para o ribeirinho, para o cigano, para o sertanejo, o único meio de salvação. Não há outro meio. Deus não tem jeitinho. Deus não vai dar jeitinho. Ele já deu um jeito de uma vez por todas ao enviar o seu Filho, e aqueles que têm o Filho têm a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida, porquanto não creu no Filho de Deus, amados irmãos. Nós temos que ser mais firmes na nossa doutrina, e a doutrina da eleição, em vez de produzir crentes frios, sentados no banco esperando que Deus faça alguma coisa, deveria produzir crentes que dizem: não, eu vou pregar o Evangelho porque eu sei que Deus tem escolhidos aqui. Como ele falava para Paulo: Paulo, prega, não tem medo, nessa cidade tem muita gente minha aqui, não é? E então Paulo pregava com convicção, com entusiasmo, sem as dúvidas que muitas vezes nós temos por não entendermos o plano de Deus e por não entendermos a revelação dele nas Escrituras. Se houvesse possibilidade de salvação de qualquer outra forma, esse camarada aqui estaria salvo. Ele está voltando de Jerusalém, está lendo as Escrituras, não é? Provavelmente ofereceu sacrifícios, mas Deus diz: não, isso não é suficiente. Cornélio, quando nós encontramos em Atos capítulo 10, é outro exemplo espetacular de um gentio, né? Deus chega a ouvir as orações dele, mesmo antes de Cornélio conhecer o Evangelho, não é? E se revela a ele e diz: olha, Deus ouviu as tuas orações, as suas súplicas, então manda chamar o homem lá, chamado Pedro, que ele vai te dizer o que fazer. Meus amados irmãos, Lucas está demonstrando no livro de Atos completamente que a salvação é em Cristo Jesus. Então as pessoas dizem assim: pastor, então se um indígena morrer sem ouvir o Evangelho, ele vai para onde? Eu digo: para o inferno. Para onde é que ele vai? Ah, mas não pode. Eu lembro falando sobre esse tema para adolescentes, eu disse: não, mas assim não é justo. Eu digo: por que não é justo? Né? Essas pessoas estão perdidas, não porque Deus as fez perdidas, elas estão perdidas porque elas são pecadoras e estão destituídas da glória de Deus. A salvação delas é em Cristo Jesus. Então o que a gente faz? A gente se motiva e a gente entende que é papel da igreja ser testemunha e proclamar o Evangelho e ser sensível à voz do Espírito que diz: sai daqui e vai. E a gente vai, e se ele diz fica, a gente fica, mas como igreja nós temos que obedecer à voz do Espírito e não basear a nossa missão nos nossos olhos, nos nossos princípios, nos nossos valores, e determinar a nossa ação como igreja a partir desses valores. Meus irmãos, eu tenho visto tanta coisa. Olha,
eu tenho contado essa história em algumas igrejas por aí. Tempos atrás, lá no Pará, um senhor da igreja luterana fez um voto, tinha uma causa na justiça, alguma coisa assim, mas o voto dele era que se ele ganhasse aquela causa, ele iria construir um templo inteiro, pronto para uso, e iria entregar à igreja dele. E assim aconteceu. Ele construiu o templo com bancos, microfone, tudo, som, tudo, instrumentos. Foi para a denominação dele, entregou o templo. A denominação disse: mas nós já temos um outro templo. E essa cidade é pequena, é uma cidade que não comporta 2 templos. Nós não queremos o templo. Ele ficou um pouco decepcionado, mas o presbítero, o filho dele era presbítero na igreja presbiteriana em Belém, e ele então falou para o pai: papai, por que o senhor não doa então esse templo para a igreja presbiteriana do Brasil? Ele: será que a igreja presbiteriana do Brasil aceita? Se aceita. E então esse senhor foi e entregou ao reverendo Garcia, então pastor da igreja central de Belém, um templo completo, numa cidade do interior do Pará. E aí então o presbitério foi procurar um obreiro para colocar naquele templo e ali começar um trabalho presbiteriano. E não achou. Não encontrou um pastor com perfil de plantador de igreja que se dispusesse a ir para aquela cidade. Eu não estou falando de mata, eu não estou falando de aldeia, eu estou falando de uma cidade com energia elétrica, com internet, telefone e tudo isso. E não havia um pastor que se dispusesse a ir para aquela cidade plantar uma igreja. E quando eu vejo coisas dessa natureza acontecerem, isso me confirma que muitas vezes nós estamos baseando a nossa ação missionária como igreja nos nossos olhos e não estamos sensíveis à voz do Espírito que diz: sai e vai. Ainda que aquele local para onde o Espírito está nos enviando não pareça ser o ideal para nós. E aí eu não tenho como não ser crítico. Eu não tenho como não ser crítico da nossa própria igreja. E de perceber que infelizmente nós estamos concentrando em determinadas regiões do Brasil, especialmente no Sudeste, nós estamos concentrando a força da nossa igreja. E as pessoas não estão saindo para outras regiões para alcançar esses segmentos menos evangelizados da nossa nação. Sabe por quê? Porque nós não estamos ouvindo a voz do Espírito e nós não estamos dispostos a nos sacrificar para esse trabalho. Uma outra lição importante, meus amados irmãos, que nós temos que tirar desse texto é que a matemática de Deus é diferente da matemática das nossas igrejas. Eu já tenho falado sobre isso. Se você olhar o texto um pouquinho para trás, capítulo 8, versículos 4 a 8, veja o que nos diz. Atos 8, 4 a 8. Entre mentes, os que foram dispersos em função, da morte de Estevão, não é isso? E da perseguição, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. O texto continua, mostrando que os apóstolos foram lá, conferiram o que estava acontecendo. Nós estamos vendo um avivamento em Samaria, nós estamos vendo coisas semelhantes ao que aconteceram em Jerusalém, agora em Samaria. E de repente o Espírito Santo diz para Filipe: sai de Samaria e vai para o deserto. Como é que pode tirar um obreiro que está dando certo, não é? Obrigado, viu, meu irmão?
Já pensou multidões sendo curadas, pessoas recebendo o poder de Deus, o Espírito Santo, a conversão, e de repente o Espírito Santo diz: sai daqui e vai lá para o deserto. Aos olhos humanos não faz o menor sentido, a não ser que nós entendamos o que Deus está querendo nos ensinar com a representatividade que nós encontramos na linguagem de Lucas em Atos dos Apóstolos. O reverendo Elben César fez um estudo de Atos dos Apóstolos. Ele diz que uma das frases mais recorrentes que nós encontramos em Atos é tanto como. E Lucas faz isso de propósito, para mostrar como no reino de Deus, a intenção de Deus é a inclusão de representantes. Então, tanto judeus quanto gentios se converteram. Tanto homens quanto mulheres, tanto ricos quanto pobres, não é? E essa é a linguagem que Lucas utiliza em Atos dos Apóstolos para mostrar que a ação do Espírito de Deus é ir trazendo indivíduos de todas as tribos, de todos os povos, de todas as culturas, e que para que isso aconteça, às vezes é preciso que a gente tenha eventos como esse. Sai daqui. Está tudo bem, está tudo funcionando. Geralmente a gente pensa em tirar o obreiro de um lugar quando não está dando certo, mas aqui o obreiro está dando muito certo. E ainda assim ele é retirado para esse lugar. Eu não sei quanto tempo Filipe ficou no deserto. O texto não fala. A gente, quando lê superficialmente, imagina que Filipe chegou naquele local e em seguida o eunuco já estava passando com a sua carruagem e a sua caravana, mas nós não sabemos. Pode ser que ele tenha ficado dias. E esperar num lugar deserto não é uma coisa muito boa, não. Eu posso garantir para vocês. Eu já fiquei esperando um barco uma semana, de um sábado a outro, na beira do rio, com a esposa e filhos pequenos. Uma semana na beira do rio. A criançada estava maravilhada, era só banho de rio e brincadeira e pescaria, mas nós que tínhamos que providenciar alimento e tudo para esperar esse barco, não é brincadeira. E eu não sei quanto tempo Filipe estava aqui, eu não sei o que passou na cabeça dele, eu não sei se ele pensou: bom, saí de Samaria, as coisas estavam maravilhosas lá e agora eu estou aqui no deserto, o que eu estou fazendo aqui? Né? Mas a matemática de Deus é assim, ela não é exatamente aquilo que nós imaginamos. E o texto então continua mostrando que pelas Escrituras Filipe anunciou a respeito de Jesus Cristo e esse homem se converte, não é? E aí logo em seguida o Espírito Santo dá uma viagem de volta melhor do que a viagem de ida para Filipe, porque no início o texto não diz como foi que Filipe chegou, não é? Lá no deserto, mas no versículo 30, mais para frente, não é? 40, Filipe veio a achar-se em Azoto, veio a achar-se, dando uma indicação de que ele havia sido de alguma forma arrebatado, verso 39 e 40, e conduzido a uma outra região e até Cesareia. Meus irmãos, vocês têm coragem de trabalhar com povos indígenas e ribeirinhos, a despeito de todas essas coisas que eu falei hoje à noite, de humanamente falando, não ser tão glamuroso, de humanamente falando não haver tanto retorno do ponto de vista de números, do ponto de vista de status para quem vai, nem do ponto de vista de número de pessoas, mas com uma convicção plena de que assim como Deus agiu para que aquele eunuco tivesse a oportunidade de ouvir o Evangelho, assim também as comunidades ribeirinhas e indígenas da nossa nação recebam a palavra de salvação. Tem coragem
os irmãos têm a convicção de que essa é a incumbência da igreja e que o Espírito Santo fala a nós hoje para não deixar ninguém de fora, para não escolhermos aqueles que nós queremos que o Espírito Santo salve e convença do pecado, da justiça e do juízo. Mas compromisso sólido com o Evangelho, de que ele deva ser anunciado até aos confins da terra, porque esta pregação do Evangelho é necessária para a volta do Senhor Jesus. Deixe-me terminar então com uma breve história do que aconteceu comigo e como Deus nos conduziu para o trabalho missionário entre os indígenas. Eu estava fazendo um curso de linguística, 1989, tinha saído do seminário e de repente a FUNAI liga em Brasília e diz assim: nós estamos precisando de um linguista para fazer uma pesquisa com 2 remanescentes de uma tribo que foram encontrados no estado do Pará. Nós não sabemos que língua eles falam, não sabemos a que tribo eles pertencem e não sabemos se há mais indígenas lá na selva. Só eles foram encontrados e a FUNAI os retirou e nós gostaríamos então de que alguém fosse lá fazer uma coleta. E a missão então chegou para mim e disse: Noval, você gostaria de ir? Era a minha primeira experiência, nunca tinha pisado os pés numa aldeia. Eu disse: eu vou. E então fui para o rio Xingu, no estado do Pará, região de Altamira, de lá 2 dias subindo o rio Xingu para uma aldeia dos indígenas Assurini, onde esses 2 índios tinham sido colocados. Quando eu desço do barco, coloco a mochila nas costas e vou subindo o barranco do rio, eu ouço os índios enfileirados, os Assurinis enfileirados no barranco do rio, e o cacique olha para mim e diz assim: quem é tu? Eu sou o linguista que a FUNAI solicitou para fazer a pesquisa dos 2 índios que estão aqui na sua aldeia. Ele olhou para mim e disse assim: tu vai voltar agora. E eu levei aquele choque, não é? Nunca tinha pisado os pés numa aldeia indígena. Olhei para o funcionário da FUNAI e disse: o que eu faço? Ignora esse cacique velho aí, vem comigo. E eu, mochila nas costas, segui o camarada. Ele abriu um galpãozinho assim e disse: ó, você vai dormir aqui e os 2 índios estão ali, você fica à vontade para fazer sua pesquisa, eu vou ali e volto mais tarde. E saiu e me deixou lá. O cacique foi na casa dele, pegou uma borduna. Vocês sabem o que é a borduna? Uma espécie de cacitete de madeira, mas bem grande, bem maior do que, não é? E voltou para acabar com um projeto de tradutor da Bíblia, né? Que não tinha traduzido sequer João 3,16 ainda naquela época. Mas eu, como missionário fervoroso, cheio de fé e poder, tranquei a porta do galpão, corri, me ajoelhei, orei e disse: Deus, misericórdia. Vou morrer sem traduzir nada. E depois de um tempo orando, quando eu abri a porta, o cacique ainda estava lá. Eu falei com ele: olha, a culpa não é minha, eu estou aqui como convidado. Se o senhor não foi comunicado, eu não tenho culpa nenhuma. Podemos pegar o rádio e falar com a FUNAI e a gente resolve isso. Depois que eu usei umas palavrinhas mágicas do tipo: trouxe alguns presentes para vocês, ele se acalmou e aí me deixou fazer o trabalho. Eu fui conhecer os 2 rapazes então, de baixa estatura, uma barbinha rala, cabelo cortado assim, sem roupa, dentro de uma casinha de palha. E ali eu me aproximei e comecei a coletar dados da língua desses indígenas que vieram a ser chamados depois de Aurá e Auré, a menor tribo do Brasil. 2 indígenas, sem falar uma palavra de português. E comecei a pegar os dados, e eles davam um sinal de quando eles estavam já assim, sem tolerância nenhuma para me dar dados. Eles amolavam um facão. Então, quando eles amolavam o facão, eu já sabia que estava na hora de sair, porque eles não tinham paciência mais para falar sobre. Para resumir a história, 28 anos
eu acompanho esses 2 indígenas. Hoje só um, o outro faleceu há 2 anos atrás. Esse mora comigo na aldeia onde eu estou. E Deus usou esses rapazes, para abrir as portas do trabalho para 3 tribos no estado do Pará e do Maranhão. E nós fizemos a tradução a partir de uma experiência terrível. Eu costumo citar essa ilustração para dizer que se de fato Deus não tivesse me chamado para o trabalho indígena, eu teria desistido naquele dia, porque foi uma experiência extremamente difícil e pesada, mas Ele nos deu graça. Hoje eu me considero muito mais protegido na aldeia do que na cidade. Com os indígenas eu estou muito mais tranquilo do que fora da aldeia, mas se nós não ouvirmos a voz do Espírito, amados irmãos, nos conduzindo em situações assim como o povo dele, aqueles que estão às margens dos rios da Amazônia, sejam indígenas ou ribeirinhos, não vão ouvir o Evangelho. E eu não creio que o Espírito Santo não esteja falando para nós como igreja, de que nós devemos sair e ir para lugares assim, para pregar o Evangelho. Eu acho que o contrário, é que nós não estamos ouvindo a voz do Espírito. E por isso não temos a sensibilidade necessária e a coragem suficiente para abrir mão de tudo que nós precisamos abrir, para ir então a esses lugares e pregar o Evangelho a esses povos. Saia daqui com essa pergunta: por que Lucas incluiu a história do eunuco no livro de Atos? Eu sempre me pergunto. Lucas poderia... Aí você diz, não, porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Claro, ele foi inspirado pelo Espírito Santo, não tenho a menor dúvida, não é? Mas por que então alguns eventos da história da igreja foram registrados, outros não? E como diz Johannes Blau, até a ordem do material, até a organização do material bíblico faz parte da mensagem. Então, quando Lucas incluiu a história do eunuco, é uma lição para a igreja, para que ela perceba que não é só de multidões, como no dia de Pentecostes, em que 3.000 e depois, posteriormente, mais 2.000 pessoas se converteram, para que a igreja não se acostume de forma equivocada a buscar simplesmente as multidões, que ela entenda que os indivíduos isolados e distantes também carecem do Evangelho, e é o papel dela se dispor a pregar o Evangelho para essas pessoas que estão isoladas lá na Amazônia ou em qualquer outro lugar, e que só ouvirão o Evangelho se nós nos desprendermos de uma forma ou de outra para levar o Evangelho lá, assim como Filipe fez para a conversão do eunuco, amados irmãos. Então é a partir desse texto que nós vamos trabalhar nesses 2 dias que estaremos aqui, princípios bíblicos, exemplos bíblicos que nos mostrem que nós como igreja devemos estar atentos ao que o Espírito Santo está querendo nos dizer, para que nós nos engajemos na evangelização desses povos e desses grupos menos evangelizados. Amém? Que Deus nos abençoe.